Falo com a Débora Possamay, que é artista plástica e está fazendo todo esse trabalho de reestruturação com as imagens aqui da Igreja Matriz de São Sebastião. Débora, vamos apresentar você primeiro. Você é aqui de Taquaritinga mesmo? Sim, sou sim, Alessandra, sou nascida aqui em Taquaritinga. Tive minha infância e minha adolescência na zona rural e só logo depois que vim para Taquaritinga em si. E desde quando você está na profissão? Olha, estabeleci como profissão faz uns 8 anos atrás. Porém, foi meu hobby muitos anos, já faz uns 23 anos, 24 anos. Você me disse que tem a formação em design de interiores. Qual foi a trajetória até chegar nesta função de reestruturação, de restauração dessa imagem sacra? Eu iniciei com a minha profissão, logo depois que eu me casei, fui embora de Taquaritinga, e aí eu fui me aprimorar na minha profissão. Então, eu fazia decorações, trabalhava com decorações de festas, e tendo em paralelo aí o hobby da pintura sacra, fazendo alguma coisa com uma amiga, um concerto numa imagem para outra amiga, e isso foi crescendo, mas eu fui sempre levando no paralelo com a profissão de design de interiores. E para você seguir esse caminho, você precisou fazer alguma formação, se aprimorar em uma determinada área? Como que foi essa trajetória? Com certeza. Até hoje. Então, eu tenho essa formação de toda a parte de restauro, na verdade, que eu costumo dizer que eu não faço restauro, eu faço uma reestruturação da peça, da imagem, uma revitalização dessa peça para trazer para a igreja com estado divino. Então, mas a trajetória toda foi me aperfeiçoando em cada etapa da pintura. Então, eu procurei fazer várias técnicas, né? E hoje eu aplico nas imagens as técnicas que são assim antigas, de usar produtos artísticos e antigos ainda para colocar nas imagens. Agora a gente fala um pouco sobre o trabalho desenvolvido aqui nas imagens da Igreja Matriz de São Sebastião. Quantas imagens passarão pelo seu trabalho, Débora? É uma delícia. Praticamente umas 19 imagens, tamanho natural, dá para você perceber a diferença, né? Você até assustou quando chegou aqui, viu o tamanho. Então, são, acho que na faixa de 19. E esse trabalho você vai desenvolver por quanto tempo, quantos meses levarão para você concluir toda essa revitalização? Podemos dizer ano. Nós vamos, acredito que até quase o final do ano que vem. Pretendo não chegar até isso, mas como são imagens que eu coloco toda uma dedicação, toda uma inspiração são na faixa de 2 meses, mais ou menos, cada imagem, porque tem muitas etapas a cumprir. As imagens estão muito deterioradas, então a gente tem que fazer fases e fases, deixá-las prontas, elas têm muita rachadura, tem imagem que tem cupim na base, então a gente precisa fazer todo um tratamento, toda uma reestruturação dessas imagens, para depois vir com a pintura, com a técnica, com o acabamento nelas. Então, é um processo demorado. Você disse que tem muitas etapas, você dá atenção a cada uma delas. Então, quando você vai começar a fazer essa reestruturação, qual o início do trabalho? É ver realmente esses reparos? Qual que é a fase inicial para fazer a restauração? Bom, a fase inicial mesmo é uma pesquisa que eu faço. Eu faço a pesquisa naquela imagem, de tudo o que eu vou fazer nela, tanto em parte de adereços, de toda a pintura, eu digo que é uma pintura catequética, né? Um simbolismo. Então, eu faço esse estudo primeiro. Aí, depois, parto para a limpeza. Então, nós temos que limpar. E na limpeza que a gente percebe todas as rachaduras,
as imperfeições, os dedos, que a maioria delas estão com os dedos quebrados. Então, aí depois da limpeza, aí eu começo a parar, e depois o tratamento, aí depois a cobertura, depois o lixamento, e aí vai. Tudo feito com muita calma, muito zelo, para dar atenção para nenhum detalhe escapar dessas etapas, né, Débora? Precisa, porque geralmente embaixo da tinta eu encontro a rachadura. Que nem por exemplo, o São Sebastião. Embaixo da pintura da perna dele tinha uma rachadura gigantesca, que pegava toda a parte, rodeava a perna do São Sebastião. Então, às vezes está oculta. Então, precisa prestar muita atenção e não pode ter pressa. Ô, Débora, você estava me explicando que as imagens, elas vêm padronizadas, mas o seu trabalho, ele está indo além, ele está fazendo com que sejam peças únicas para a nossa igreja aqui, Matriz de São Sebastião. Como está sendo além da pesquisa, além dessa consulta que você teve que fazer, o seu olhar também de artista, ele tem muito peso nesse momento. Eu costumo, nas minhas peças, eu costumo trazer essa parte catequética, trazer para a imagem ser para a adoração. Então, sempre tem um simbolismo, bem que eu coloco, bem enfático nas imagens. Nós temos, por exemplo, essas imagens aqui que foram feitas num determinado ateliê, ela foi muito bem feita, elas são maravilhosas. Porém, são imagens que foram feitas para produção, para venda mesmo, industrializadas, né, na verdade. Então, elas não têm um ponto artístico. Então, eu estou devolvendo isso a essa imagem. Principalmente, como exemplo, a Imaculada Conceição que nós temos aqui, de uma das capelas laterais, uma do Sagrado Coração e a outra Imaculada Conceição. Para esse ateliê que confeccionou as imagens, ela foi pintada de uma cor que não condiz com a Imaculada Conceição. Então, acho que por ser processo de produção rápida, jogaram a cor, é uma cor referente à Nossa Senhora, mas não a Imaculada. Ela é referente à Nossa Senhora de Lourdes. Então, eu estou trazendo, eu gosto nas minhas obras, trazer essa simbologia bem enfatizada nas imagens. Tanto que ela foi repintada, eu pintei o azul esverdeado e a parte, isso foi o manto e a túnica, levemente um rosado, que combina com o espaço que está lá, que tem aquelas rosas. Então, ficou perfeita. É por isso que talvez os fiéis estranhem, não reconheçam algumas imagens, porque agora você está trazendo, de fato, a fidelidade de cada uma. Exatamente, isso mesmo. Então, eu procuro, em todas as minhas imagens que eu faço, eu procuro trazer essa simbologia. E aqui não vai ser diferente, e mais ainda, né? E tem alguma imagem que você já fez o trabalho ou que ainda deverá passar pela reestruturação? Alguma imagem especial para você? As imagens de Nossa Senhora sempre me chocam bastante, me comovem bastante. Então, eu tenho um carinho especial. Tem algum motivo também pessoal para... O meu ateliê chama simplesmente Maria, né? Então, não é à toa que eu tenho a devoção à Nossa Senhora. Ô, Débora, das imagens já finalizadas, tem alguma que teve maior atenção, que precisou passar por alguma modificação mais significativa, alguma mudança que você teve que fazer essa intervenção e que nós vamos ver a diferença depois lá na matriz? Sim. Tem. Bom, eu acho que praticamente essas 3 que já estão lá, agora nós vamos levar ao São Miguel, todas elas teve uma mudança bem significativa. O São Sebastião, que está todo com o perisônio dourado, né? Não foi tão assim, mas nas vestes do Jesus, no Santíssimo, e da Nossa Senhora Imaculada Conceição na outra capela, foi grande a mudança.
Então, pode ser que os fiéis se sintam assim, nossa, mas mudou tanto. Então, uma leve explicação, o porquê dessa mudança. Como eu disse, a Imaculada Conceição, até antes, alguns sacristão tal comentavam que era Nossa Senhora da Glória, e ela não é a Nossa Senhora da Glória, ela é a Imaculada Conceição, tanto que nós devolvemos a lua embaixo dos pés, porque já tinha uma cavidade da lua, então a lua foi devolvida e ela está pisando na serpente. Então as cores foram mudadas, porque ela era levemente amareladinha, com um cinto azul. Então ela estava com as cores da Nossa Senhora de Lourdes. Então aí eu devolvi as cores na Imaculada Conceição. E o Cristo, ele estava num tom amareladinho, claro, um amarelo claro. E eu tive um momento de inspiração, fui lá no espaço e reparei que no espaço tem todos uns cachos de uvas e trigo bem em cima, né, rodeando o Santíssimo. Então, a inspiração minha veio e eu colocar isso na roupa dele e colocar o manto vermelho, que é o manto do sacrifício. Então, está todo estampado em folha de ouro no manto dele, o trigo representando o pão e a uva representando o vinho. Então, essa mudança bem significativa. Ô Débora, nós estamos aqui no seu ateliê, que é na Casa de Pastoral, atrás da Igreja Matriz, e eu vejo que há algumas imagens, uma que está atrás de você já está finalizada. A partir do momento em que o trabalho é finalizado, as imagens estão sendo devolvidas à igreja de forma gradativa. Por que não esperar a finalização de todas para depois levar até a matriz? As imagens, Alessandra, são bem grandes, né? Então elas ocupam um espaço grande. Mesmo porque as etapas que eu tenho que fazer, a etapa da restauração, do lixamento, tal, faz muito pó. Então, os primeiros passos é muito pó, muita sujeira. Então, se eu tiver uma imagem pronta aqui, vai danificando a outra. Mesmo que a gente cobre, pode cobrir e tal, mas a imagem precisa respirar, a tinta precisa curar e demora um tempo para isso acontecer. Então, de praxe e foi melhor a escolha que nós tivemos de terminando e voltando no lugar. Até questão também de logística, porque os meninos é um perrengue, coitado, para eles colocarem as imagens no local. Aliás, Débora, quantos anos tem essas imagens que você está restaurando? Você sabe quando elas chegaram até aqui à igreja? Eu andei dando uma pesquisada e começou no início de 1945. Aí foi de 2 em 2 anos, foi chegando algum grupo até finalizar toda a quantidade que eu vou mexer. E elas nunca passaram por restauração ou reestruturação, nenhum trabalho havia sido feito nelas? Não, elas são todas originais, a pintura normal, simples, mas toda original, nunca foi mexida. Com exceção algumas peças que estavam no baixo, então, às vezes, para ter algum cuidado, eles faziam algum retoque. Um retoque até um pouco dificultoso para mim agora para tirar, porque não são materiais próprios, né? Mas o restante não. Agora, Débora, para a gente encerrar esse bate-papo, para você, como profissional, como que está sendo participar de todo esse processo histórico aqui da Igreja Matriz? Como está sendo todo esse sentimento em poder contribuir com a sua arte com uma coisa tão importante assim para a nossa cidade? Alessandra, é de total emoção, porque numa igreja onde eu fiz, fui batizada,
fiz o crisma, então teve toda uma trajetória. Eu me lembro muito da minha avó, que a minha avó fazia parte acho que acredito que deveria ser da Legião de Maria, não me recordo direito, ela morava na Vila Buscardi, então ela sempre frequentava. E eu me lembro como se fosse hoje, ela me deu um livrinho onde tinha toda a pintura da igreja dentro, que era de São Sebastião, a história de São Sebastião, né? Então, é uma emoção tremenda. Quando o padre Molena me procurou para poder fazer a reestruturação do São Sebastião, eu não caiu muito a ficha, sabe? Falei assim, vamos ver, né? Aí, como deu tudo certo, quando eu iniciei o trabalho no São Sebastião, eu não me cabia em mim de tanta felicidade, porque é muita emoção envolvida de participar e de devolver para a comunidade e deixar marcada uma história, né? Eu não vou ver, mas meu sobrinho, por exemplo, vai saber que aquela peça, aquela imagem foi feita pela tia, enfim. Então, de muita gratidão mesmo, e agradeço a Deus por esse dom, eu poder também registrar esse dom que Ele me deu e deixar marcado nas peças, principalmente por ser peça sacra, né? Aliás, o pessoal da paróquia me contava que foi totalmente destino. O Padre Molena tem algum parentesco com você e chegou a você sem saber que seria artista. Eu sempre eu sou discreta, eu não sou muito de falar da minha arte. E quando eu vim para Taquaritinga, que eu montei o ateliê, o padre Hamilton me procurou, levou uma peça para eu pintar. Pintei a peça para ele, tudo, pequena. Daqui a pouco ele vem com uma outra peça, um pouco maior. Ele falou, Débora, você não pinta para mim? Pinto, padre. Pintei. Como eu estava fazendo também várias especializações, eu aproveitava e fazia algumas técnicas diferentes nas peças. Aí um dia ele aparece em casa e fala assim, olha, eu tenho uma imagem que vai ficar na igreja, que era a Nossa Senhora do Carmo. Você não pinta ela para mim? Eu falei, nossa, padre, imagem grande assim, eu não tinha pego nenhuma grande, né? Ele falou, não, eu faço, eu aceito o desafio. E apliquei mais uma técnica nessa imagem. E aonde essa imagem espalhou. Aí o padre Hamilton mostrou para o padre Hermínio, e o padre Hermínio também falou para o padre Molena que havia uma pessoa, tal. E aí o padre Molena aparece em casa, sem saber que era eu, que poderia fazer o restauro do São Sebastião, né? Quando ele chegou, ele falou, é minha prima. É minha prima. E inicialmente seria somente o São Sebastião. A princípio eles me chamaram para fazer um orçamento do São Sebastião. Mas a arte acabou conquistando, o pessoal ficou muito animado e agora todas as imagens irão passar pelas suas mãos. E isso aconteceu. Eu fiz um bom trabalho, né? E nós fechamos esse contrato aí, esse período, para fazer todas as imagens. Edson, eu falei com a Débora Possamay, que está fazendo a reestruturação de quase 20 imagens da Igreja Matriz de São Sebastião. Prazer falar com você, Débora. Prazer foi meu e agradeço. Muito obrigada.